E essa nossa primeira noite, com os trabalhos de palestra, a abertura vai ser do Totti. Totti é para os íntimos, né? É o Aristóteles. E ele está como presidente da casa. E o trabalho aqui na casa está assim muito gostoso, viu, gente? Porque somos realmente irmãos. Então, seja muito bem intuído, Totti. Agradeço a sua disponibilidade e que o Mestre Jesus te intua. Obrigado, Márcia. Então, queridas irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite, gente. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. A Márcia falou um pouquinho aqui durante a sua leitura e também durante a sua breve fala sobre esse momento que nós vivemos. É um momento que marca o início de um novo ciclo, né? Ainda estamos na metade do mês de janeiro e eu tenho certeza que muitos de nós, ao terminar o ano de 2025, fizemos ali os nossos votos e, além de fazer os nossos votos, nós desejamos uns aos outros um ano de 2026 melhor. Um ano de sucesso, um ano de paz, um ano de conquistas. Esses desejos, esses votos, refletem nada mais, nada menos do que a nossa vontade em vivermos uma vida melhor. E essa proposta para a doutrina espírita é, na verdade, o grande objetivo das nossas vidas. É conquistar o progresso e, ao conquistar o progresso, conquistarmos também uma vida melhor, uma vida mais serena, uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Acontece, meus amigos, que para a conquista desse objetivo, não nos cabe ficar esperando que o mundo lá fora mude. Porque esse nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Passando por um momento crítico, um momento de crise. Porque nesse momento nós estamos vivendo a transição do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o que esse mundo pode nos oferecer nesse instante são as provas, as expiações, processos educativos, os dois, sem sombra de dúvida, mas somado às provas e às expiações, todas as situações e condições de um planeta que está em processo de profunda mudança moral e espiritual. Então é isso, a natureza do planeta é essa. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que nós estamos muito bem amparados pelo Espiritismo para atravessarmos esse momento com sabedoria, para tirarmos proveito desse momento. Então a nossa proposta de hoje é refletirmos um pouco sobre esse momento de mudança, sobre a melhoria de nossas vidas, sobre o recomeço proposto pelo novo ciclo, mas do ponto de vista daquilo que é eficaz, do ponto de vista daquilo que funciona. Recomeço com humildade. É preciso que nós empreendamos, é preciso que nós construamos aquilo que nós desejamos. E a gente vai, no decorrer de nossa fala, tentar mostrar o porquê o recomeço precisa ser com humildade. Eu vou fazer referências aqui ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Allan Kardec inicia o capítulo dizendo que a expressão pobres de espírito significa humildes. Então nós estamos estudando a virtude chamada humildade. O codificador retira uma passagem do Novo Testamento
e a coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Eu vou fazer uma referência breve a essa passagem, porque é uma passagem da vida de Jesus. Então conta o Evangelho que Jesus está na casa de uma pessoa importante, esperando o momento do jantar, da ceia, do banquete, festim, para usar a linguagem do Evangelho, né? Do Novo Testamento. E ele percebe um comportamento comum àquelas pessoas que eram os convivas. Os convidados procuravam os lugares da mesa que eram mais próximos ao lugar no qual se sentaria o anfitrião. Então Jesus, observando essa situação, oferece uma parábola, uma história, um ensinamento, que nós vamos tomar como um princípio para as nossas vidas. Jesus diz assim: olha, quando você for para um jantar, para um banquete desse tipo, não procura sentar ali nas primeiras fileiras, nem muito perto do anfitrião, porque pode acontecer uma coisa desagradável. Pode ser que o anfitrião diga para você assim: levante-se daí, por favor, sente-se um pouco mais distante, porque esse lugar está reservado a outra pessoa. E aí a gente vai se sentir mal, né? Vai causar aquele mal-estar em nós. Esse mal-estar, para a doutrina espírita, tem um nome. Ele é, segundo o Evangelho, uma das grandes feridas, uma das grandes chagas do espírito. O nome dessa ferida é orgulho. Nós só vamos nos sentir mal porque o nosso orgulho foi tocado. E veja que a imagem que o Evangelho usa para se referir ao orgulho, essa imagem de uma ferida é extremamente útil para nós. Porque se alguém tocar na minha pele, eu vou ter a sensação do toque, mas nenhum incômodo para além disso. Agora, se o local onde a pessoa tocou tiver uma ferida aberta, eu vou sentir uma dor. E o orgulho é isso no espírito. É uma ferida aberta. E quando uma atitude do outro mal interpretada por mim o toca, eu me sinto mal. A humildade é a virtude diretamente oposta ao vício do orgulho. Ao vício não, perdão, à imperfeição do orgulho. Quando eu me faço em uma pessoa humilde, eu estou tratando em mim o orgulho. Bem, dito isso, Jesus continua a sua explicação dizendo: faça diferente, não procure esses primeiros lugares, procure se sentar mais afastado. Aí pode acontecer algo inverso. Pode ser que o anfitrião diga para você: olha, você está aí tão longe, vem aqui mais para perto de mim. E aí então você vai sentir alegria. Olha que interessante que essa passagem de Jesus, porque, na verdade, meus amigos, o mestre não está falando sobre banquetes. Ele não está se referindo a jantares quando ele propõe essa parábola. Ele está falando sobre um comportamento para a vida. E nós vamos transformar esse conhecimento em um comportamento para as nossas vidas. O banquete ao qual ele se refere é o banquete da nossa existência terrena. É tudo aquilo que a vida nos oferece lá fora e tudo aquilo que a gente quer aproveitar. E todas aquelas situações nas quais nós queremos ser notados. Nós queremos evidência. Nós queremos reconhecimento. A pessoa precisa ser vista, ela sente essa necessidade. E o nome disso é orgulho. Está muito comum hoje os caçadores de likes nas redes sociais. A pessoa precisa ser notada. Percebem? Nas festas de final de ano, nas comemorações, nas confraternizações, se buscarmos em nossas memórias, encontraremos diversos casos em que a pessoa tentou ser notada, se aproximando de uma pessoa importante, de alguém muito conhecido, tendo outros tipos de atitude. E quando Jesus nos diz,
senta nos últimos lugares, ele está nos oferecendo um preventivo. Se nós tivermos esse comportamento, será muito mais difícil do nosso orgulho ser ferido. Muito mais difícil. Então nós estamos preservando e ao mesmo tempo, através do comportamento, curando essa ferida chamada orgulho. Olha a sabedoria do Cristo ao nos propor esse comportamento para a vida. Talvez esteja passando pelos pensamentos de vocês, pelos pensamentos dos amigos que nos acompanham de casa, que pode ser que não dê tão certo assim, que eu me sente realmente nos últimos lugares da mesa e que o anfitrião não me chame para perto. E aí pode ser que isso me cause um mal-estar também, né? Aí eu vou lembrar de duas pessoas muito sábias que eu conheci, que eu chamava por vovó e vovô. Vovó e vovô diriam assim para mim nessa circunstância: pelo menos, meu filho, você não passou vergonha na frente dos outros. Dos males o menor. O orgulho ficou ferido só em você. Só você sentiu. Se for sábio, nem demonstre. Você trata dele sozinho lá em casa. Depois, através da prece. É dos males o menor. Mas até dessa situação nós tiramos um proveito. Porque veja só, depois, o exercício da pessoa humilde é de analisar a situação, perguntando-se o que foi, afinal de contas, que aconteceu. Eu achava que aquela pessoa me tinha em consideração alta, mas ela não me chamou para perto. Será que eu me enganei? E aí a gente começa a analisar e avaliar. Ela pode não ter me chamado porque estava muito ocupada, simplesmente não percebeu minha presença. Ou eu posso chegar na simples conclusão de que ela não me chamou para perto justamente porque ela não queria. Este é um exercício fundamental para descobrirmos o nosso lugar no planeta Terra. E ninguém empreende mudança se não conhecer a si mesmo, se não conhecer o seu lugar, se não conhecer aquilo que pode fazer para conquistar uma posição melhor. Então percebemos que nessa passagem de Jesus, nós temos uma orientação que vale para todas as circunstâncias da vida. E que é uma circunstância, um comportamento, melhor dizendo, que nos ajuda na autodescoberta e na atitude curadora para o nosso espírito. A partir de agora, eu vou trazer algumas situações que são colocadas pelo Espírito Lacordaire no item Instruções dos Espíritos. Porque esse primeiro princípio dado por Jesus é um princípio geral que nós podemos aplicar na vida de forma direta, obviamente, de forma prática, mas eu acho que falta assim o exemplo mais direto, né? Eu quero alguma coisa ainda mais prática, uma situação mais específica. Então vem Lacordaire, ainda nesse capítulo 7. E ele vai expor algumas situações da vida terrena com as quais nós temos que lidar todos os dias. A primeira situação que Lacordaire vai trazer para a gente, na verdade eu vou abordar duas juntas. Ele vai falar ao homem rico e ao homem poderoso. São as duas primeiras situações da vida às quais Lacordaire faz referência. E aí, quando eu falo que nós vamos tratar a respeito da humildade em relação ao homem rico, como o homem rico é humilde? Como é que o orgulho o fere, sendo rico? Qual é a sua atitude? Quando eu falo que a gente vai trabalhar isso, eu sou capaz de ver como em uma história em quadrinho, aquele balãozinho subindo assim da cabeça de vocês e dizendo assim: dessa eu estou livre e não ganhei na Mega Sena da virada. Né? Então, falar a respeito de riqueza, eu estou tranquilo. Eu não tenho tanta riqueza assim, não preciso me preocupar. Evidentemente, Lacordaire fala a respeito da riqueza como sendo os bens materiais, o dinheiro, a fortuna. No entanto, vamos estabelecer logo de princípio que todos nós temos algum tipo de riqueza. Todos nós. E a gente já volta nisso já já. Porque agora eu quero falar sobre a atitude que Lacordaire orienta para o rico. A primeira coisa que ele diz é a seguinte: ó rico,
não te consideres superior ao outro. Não é porque você tem dinheiro, posses, que você é superior a qualquer outra pessoa. A pessoa que se considera superior aos outros é uma pessoa orgulhosa. Faz uma má interpretação, uma má avaliação de quem e de o que ela realmente é. Não se considere melhor do que qualquer outra pessoa porque você detém alguma coisa que a outra pessoa não detém. Esse é o primeiro passo. Diluir essa visão a respeito de si mesmo. Agora eu vou falar sobre as nossas riquezas, para que a gente possa usar esse ensinamento em nossas vidas. Todos nós aqui presentes, o pessoal de casa, com certeza conhece uma vizinha, ou tem uma titia, uma vovó, a mamãe, que tem aquela receita de torta paulista que fica espetacular. Todo mundo conhece uma senhora que tem uma receita desse tipo. Pode ser de qualquer outra natureza culinária, né? Mas todo mundo conhece. E todo mundo sabe que essa senhora não compartilha a receita com absolutamente ninguém. E se compartilha, eu vou contar um segredo para vocês. Ela não dá todos os ingredientes. E se ela der todos os ingredientes, ela não conta qual é aquele segredo do preparo que transforma aquela torta paulista em algo inigualável. Vocês sabem por que ela faz isso? Porque se ela permitir que outra pessoa faça aquela torta exatamente igual a ela perde o grau de importância na sua vida. Ela perde o patamar da pessoa que é a melhor fazedora de torta paulista que você conhece. Ela se julga nesse quesito melhor do que as outras pessoas. E ela precisa manter-se assim. É um mecanismo psicológico que todos nós temos. Então, olhem com atenção para as nossas riquezas do dia a dia. O meu marido, a minha esposa, a paixão que eu tenho por um instrumento musical, um objeto, que é aquele preferido do qual eu não me separo de forma alguma, um conhecimento que eu não compartilho com pessoa alguma. Rico, não se considere melhor do que os outros. Você pode ter alguma coisa que o outro não tem. No entanto, Lacordaire diz algo que serve tanto para o rico quanto para o poderoso. Ele dirá assim: rico, hoje uma pessoa pede a esmola para você, uma ajuda. Ontem você pode ter pedido para ele. E amanhã poderá pedir. Poderoso, contigo acontecerá a mesma coisa. Hoje você tem poder. Ontem não teve, amanhã talvez não terá. Outra circunstância, lembra-te, o final da vida terrena é igual para todos. O corpo morre. Quando o corpo morre, a riqueza terrena permanece na terra. E nós passamos ao outro lado da existência apenas com a riqueza espiritual, a humildade, que se praticou enquanto rico, por exemplo. Dirá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A prova da riqueza é a caridade. A prova da pobreza é a resignação. É muito difícil um rico fazer a caridade plena, porque ele se julga melhor do que o outro. Eu mereço o que eu tenho. Se ele não tem, é porque ele não merece. Ele não é igual a mim. Então, qual é o sentido de eu fazer caridade? Vejam, a atitude humilde leva a pessoa a administrar bem as suas situações na terra. Não há caridade sem humildade. Frase de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso começamos a tratar a renovação com a humildade. Ela é a base de todas as outras virtudes. Não há misericórdia sem caridade. Frase do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim para todas as outras virtudes. Não conquistamos virtudes, não nos melhoramos, não tratamos nossas feridas espirituais, se não começarmos pela caridade. E notemos, mais uma vez, a caridade é efetiva nos quadros gerais da nossa existência. Não queremos dizer que o pobre resignado não deva
conquistar o que ele deseja. Não é isso. A resignação é a virtude que permite a ele identificar o seu lugar, identificar as suas potencialidades, as suas faculdades e trabalhar para melhorar a sua situação. Essa é a resignação. Consciência ativa. Isso é resignação. Para o rico, a administração de sua riqueza. Para o poderoso, a humildade em relação ao poder consiste em jamais explorar e jamais humilhar. Vocês me perdoem, mas eu preciso convidá-los ao mesmo exercício que nós fizemos com relação à riqueza. Todos nós aqui hoje temos âmbitos de poder em nossa existência. Todos somos poderosos. Se todos vocês levantarem e forem embora, não tenho por que continuar falando. Vocês têm o poder de me manter falando. Um filho tem poder para com o pai. Principalmente nas gerações mais novas. O poder de manipular os pais através da chantagem emocional. Conseguindo aquilo que eles sabiam que os pais não dariam. Os pais têm poder sobre os filhos. Os patrões sobre os empregados. O esposo sobre a esposa. E a esposa muito mais sobre o esposo. Não é, Christian? Muito mais. Então, é preciso cuidar do poder. Sem humilhar e sem explorar. Quero trazer para vocês uma experiência pessoal. Do século e do milênio passado. Lá pelos idos da década de 1990, começo da década, eu estudei aqui em São Carlos na escola Senai. E naquela época nós tínhamos um grupo que, me falha a memória, não lembro se 6 ou 8 alunos, que cuidavam da cantina do Senai. Uma escola muito rigorosa, uma escola que tinha princípios muito fortes de educação e de moral. Bem, em uma certa feita, a assistente social da escola, Elizabeth, descobriu, fazendo os balanços, que havia faltado um dinheiro no caixa da cantina. E éramos 8 alunos, ou 6, porque revezávamos turnos, cuidávamos em momentos diferentes da cantina. Chamou os alunos individualmente, depois todos juntos, para pedir explicações. Ninguém soube explicar aquele montante que faltava no caixa da cantina. Então ela nos comunicou que o caso seria levado à direção da escola. Professor Tolentino era o diretor do Senai naquela época. Ficamos todos morrendo de medo. Era uma angústia, porque ser expulso do Senai era uma mancha para a vida da gente naquela época, né? Era uma mancha da nossa apresentação para a sociedade e, sem dúvida nenhuma, uma ferida muito grande no nosso sentimento. Então estávamos preocupadíssimos. Chegou um momento em que o professor Tolentino, diretor Tolentino, nos recebeu na diretoria da escola, junto com Elizabeth, assistente social, que narrou na nossa frente para ele o que havia acontecido. Então a atitude dele foi inesquecível. Ele olhou fixamente nos olhos de um de nós e perguntou ao aluno: você pegou o dinheiro da cantina? Ou você sabe o que aconteceu com o dinheiro? Não, senhor, foi a resposta. Ele repetiu a mesma pergunta a todos os outros e obteve a mesma resposta. Não peguei, não sei o que aconteceu. Ao terminar essa pergunta ao último aluno, ele voltou-se à assistente social e disse a ela: você viu, Elizabeth? Nenhum dos meninos pegou e nenhum deles sabe o que aconteceu. Não tenho alunos mentirosos na minha escola. Portanto, houve algum tipo de acidente. A nossa obrigação é orientá-los melhor. E a deles é prometerem para mim que vão se empenhar para que isso não aconteça mais. Vocês prometem? Sim, Senhor. Então, meus filhos, voltem às suas atividades. Então, meus filhos, voltem às suas atividades. Esse é o poder educativo. E se um homem aqui na terra, diretor de uma escola,
é capaz de olhar para os seus alunos e dar nova oportunidade, imaginem o que faz por nós o poder de Deus. Vide Jesus. Vejam a forma como o Espírito mais poderoso que já esteve na terra usou o seu poder. É assim que nós vamos usar o nosso poder, de forma educativa para com todos. Será que funciona? Bem, uma experiência eu tenho. Até eu terminar meu curso no Senai, nunca mais faltou dinheiro no caixa da cantina. Nunca mais. A atitude humilde diante do poder nos eleva e eleva os nossos subordinados. Lacordaire continua trabalhando sobre os aspectos de nossas vidas e na sequência ele vai falar a respeito de uma mãe. Lembremos, né? Humildade com a posse, humildade com o poder, humildade na situação de uma mãe que está pelas ruas pedindo alimentos para seus filhos, porque eles passam fome em casa. Frase de Lacordaire a essa mãe: tu és grande aos meus olhos. Quão grande tu és aos meus olhos. Lacordaire, um espírito que trabalhou na codificação, diz a uma mãe que pede pelos seus filhos na rua: quão grande tu és aos meus olhos. Porque ela age com humildade numa situação de nossas vidas a qual eu já fiz referência. Aqui, posse, poder, aqui, prestígio. Prestígio. Ela abre mão do seu prestígio social, de ser reconhecida como uma mulher digna, para alimentar os filhos. Não se importa em pedir nas ruas. É muito mais importante o bem-estar do próximo do que o prestígio dela mesma. Essa é a atitude humilde diante das posições de prestígio. Seja em nossas vidas de relação direta, seja na vida de relação virtual, a qual eu acredito que eu não preciso mais fazer referência. Prestígio em redes sociais é um prestígio virtual. A vida verdadeira nós vivemos aqui. Relações diretas. Posse, poder, prestígio e agora uma garota. Lacordaire conta o caso de uma moça, jovenzinha, que precisa trabalhar para ajudar em casa e que está assistindo outras jovens vestindo bonitos vestidos, fitas, sorridentes, vão às festas. Lacordaire olha para aquela moça e diz a ela: por que te entristeces, minha filha? Posse, poder, prestígio, desejo pelo prazer. Agora, como é a minha atitude humilde diante do meu desejo? De novo, não é proibido desejar. O que acontece é que eu não posso me tornar escravo do meu desejo a ponto de me entristecer na posição em que eu estou na minha vida. Se eu me tornar uma pessoa tristonha, acabrunhada e uma pessoa revoltada, qual é a minha situação de verdade diante da vida? Eu tenho uma postura proativa? Se eu estiver triste, depressivo e revoltado, eu consigo mudar a minha situação? Não, não consigo. Então a postura humilde diante do desejo é controlá-lo. É colocá-lo no seu devido lugar. É transformá-lo em uma mola impulsora para o sucesso que eu almejo. É ter tranquilidade se o sucesso não vem rapidamente, porque a gente quer de hoje para ontem. É empreender esforços e mesmo assim se eu não conseguir, aí entra o segundo conselho de Lacordaire para essa moça. Minha filha, tem fé. Deus não erra. Tem fé. Você olha para aqueles quadros daquelas moças sorridentes indo para a festa e não considera que pode ser que esse seja o único momento em que elas podem colocar um sorriso no rosto. Que o restante da vida delas pode ser de sofrimento e angústia. Quem de nós desejaria o mesmo? Cuidado no campo dos desejos. O desejo deve ser controlado e dirigido. Essa é a postura humilde do espírito diante do desejo.
aqui na Terra. Eu vou fechar com a última das recomendações de Lacordaire, que vem tratar diretamente de algo que eu tenho certeza que vocês nunca viveram. O sentimento de ter sido injustiçado. Nunca, né? Jamais. Imagina, né? Às vezes, no mesmo dia, a gente pergunta por que que Deus fez isso comigo? Por que é que fulano falou tal coisa? Por que é que o outro ali teve tal atitude? Vejam, tanto quanto desejar e se revoltar por não ter, medir a atitude do outro e se revoltar contra ela são sintomas do orgulho latejante, que precisa ser tratado pela posição e pelo comportamento humilde. A recomendação de Lacordaire para esses casos é uma outra virtude, uma virtude chamada indulgência. Sede indulgentes para com teu próximo. Ou seja, não julga a atitude dele. Não julga. Não julga o teu próximo. A doutrina espírita nos ensina frequentemente a separar o equívoco daquele que se equivoca. O erro que ele cometeu é uma atitude. Ele é um filho de Deus. E como tal, merece tudo aquilo que Deus oferece a ele. Processo educativo, indulgência, perdão, novas oportunidades. Deus oferece ao próximo e oferece a nós mesmos. Quando eu sou indulgente para com o meu próximo, eu abro em mim canais espirituais para que a indulgência divina me alcance quando eu cometo os meus equívocos. Então Lacordaire diz: sede indulgentes para com teu próximo. E nos dirá mais. Se o exercício estiver muito difícil da indulgência, considera o seguinte. Estão preparados? Essa é pesada. A gente não gosta. Você erra tanto quanto ele. Considera que você também comete os seus erros. Eu cometo meus erros. Todo mundo comete os seus erros. Se estamos todos na mesma situação, não há porquê não sermos indulgentes. Escreverá Lacordaire: indulgência é ao mesmo tempo caridade, mas é também humildade. Aqui o grande combo de virtudes que não se separam e que fazem do espírito um ser pronto para viver melhor. Quanto que não melhoraríamos nossos relacionamentos sendo indulgentes com as pessoas próximas? Que avanços não teríamos sendo indulgentes com as pessoas que não são tão próximas? Quanto a nossa vida seria mais leve se nós controlássemos os nossos desejos? Quanta serenidade teríamos se não abusássemos de nosso poder? Quanta felicidade haveria em nós se compartilhássemos nossas riquezas com o próximo? Quanta sabedoria nós iríamos adquirir se empreendêssemos em nossa vida o comportamento ensinado por Jesus? Não querer destaque, mas promover todos os dias a descoberta do nosso lugar na criação. Então o recomeço, meus amigos, de 2026 é um recomeço que promete muito se nós aprendermos com o Evangelho e nos tornarmos pessoas mais humildes. E fazermos os esforços, porque nós temos as capacidades, as faculdades, a inteligência, o emocional, nós temos todas as condições para seguirmos em frente e fazermos do ano de 2026 o começo da trajetória rápida rumo à nossa perfeição e à nossa felicidade. Tudo isso começa através da humildade, base fundamental de todas as virtudes. Então, que seja um ano de 2026 abençoado por Deus e que nesse ano nossos esforços se voltem à prática da humildade, porque através dela cresceremos muito e não sozinhos, como irmãos que estão em plena comunhão com a lei divina. Feliz ano a todos, obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe hoje e sempre.